Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer um caminho inverso do que nós vimos nas aulas anteriores aí, quanto à transformação de ângulos e distâncias em coordenadas retangulares no eixo cartesiano XY. Então nós partimos de uma leitura angular a campo, uma leitura azimutal nos exemplos que a gente mostrou, que o azimuth é o ângulo relacionado ao norte até o próximo ponto. Então estou com o aparelho estacionado em um ponto, eu aponto ele para o norte, a luneta, zero equipamento ali, ó, o eixo horizontal no norte, giro e aponto para aquele ponto número 2, que vai ser meu próximo ponto do meu caminhamento. Então este ângulo é chamado de azimuth. Então com este azimuth e com a distância entre esses dois pontos, nós calculamos as coordenadas. Nessa aula, a gente vai fazer o contrário. A partir de duas coordenadas conhecidas, num sistema cartesiano, nós vamos calcular o ângulo e a distância. E nesse exercício, a gente vai ilustrar esse conceito usando o Google Earth. Então vamos abrir agora o Google Earth, pegar os dados e para a gente poder fazer o exercício. Então nós estamos aqui no Google Earth. Esse software Google Earth Pro, antes ele era pago, né? Agora ele é gratuito e a gente consegue baixar da internet, né? Antes esse Google Earth Pro tinha que pagar uma anuidade para poder acessar esses recursos do Google Pro. Então nesse software tem alguns recursos bastante interessantes que a gente pode usar para trabalho de topografia. Lógico que nós não vamos ter precisão topográfica, mas ele serve para fazer o planejamento do trabalho topográfico. O planejamento de orçamento, o planejamento de onde caminhar. Então ele dá uma ideia inicial, onde a gente vai instalar uma linha de transmissão, onde a gente vai iniciar o caminhamento, onde a gente vai fazer um trabalho de manejo de conservação de solo. Então ele já dá uma boa ideia para a gente, e ele serve para planejamento, para fazer croquis, que é um desenho sem escala, para ter já uma noção, né, inicial de vários aspectos do meio ambiente. Então a gente vai ver aqui rapidamente alguns recursos desses, só do software, para ilustrar. E vamos colocar aqui o CCA, que vamos digitar aqui em cima, Centro de Ciências Agrárias, UFSC. Então, se aproximando aí do Centro de Ciências Agrárias. Ele fica aqui numa região bastante plana. Então, veja que interessante. Eu vou afastar um pouquinho a imagem. Veja que interessante essa ferramenta. Ó. Muito útil para fazer planejamento. Ele não tem a precisão topográfica, mas ele serve para fazer esse planejamento. Então, eu vou colocar aqui um caminho. Ó. Vou clicar aqui em cima. Adicionar caminho. Então, deste ponto até aqui em cima, eu tenho um caminho. E eu dou aqui um OK. Esse ponto aqui, ó, vou dar um OK. Agora eu clico com o botão direito nesse caminho. E vou aqui em mostrar perfil de elevação. Então, botão direito. Ó, mostrar perfil de elevação. Então eu clico aqui, ó. Então, conforme eu passo o mouse, ó, lá no início do meu caminho, ó, olha onde está a seta lá em cima, né? Ó, a seta vai estar lá em cima do desenho, na imagem de satélite. A seta vermelha, onde está meu ponto aqui no gráfico de relevo. Ó. Eu vou passando o mouse, ó, ele vai subindo a montanha. Então, aqui embaixo está o Centro de Ciências Agrárias, uma parte mais plana. Aqui mostra, inclusive, o percentagem de declividade, 1,3%, está a 7 metros do nível do mar. Né, e está uma distância de 400 e poucos metros da minha origem. Aí aqui eu vou subindo, ó, ele vai mostrando a declividade aqui do terreno. Ele não tem precisão no nível topográfico, na casa dos milímetros, mas para fazer um planejamento, para ter uma ideia inicial, ó, ele é bastante útil. Ok? Bom, vista essa ferramenta, nós vamos clicar aqui em Ferramentas, Opções. E aqui, ó, existem algumas opções que a gente pode fazer para mostrar sistema de coordenadas. Então, o sistema UTM, que nós vamos ver mais à frente na disciplina com mais detalhes,
ele é um sistema cartesiano, como se fosse um x e y. Só que ele leva em consideração a esfericidade da Terra. Nós vamos depois se aprofundar bem nesse sistema UTM, porque ele ainda é muito utilizado. Tem equipamentos que coletam, né, nesse sistema aqui os dados a campo. A gente pode integrar esse sistema numa seção total, nós podemos usar esse sistema numa poligonal enquadrada, né, essas coordenadas desse sistema aqui. Nós vamos ver depois ele em detalhe. Podemos também ver a coordenada em graus decimais, graus, minutos e segundos, ou até em graus, minutos decimais. E também tem um sistema militar aqui que eu nunca utilizei. Então vamos deixar aqui em UTM inicialmente, né? Agora o objetivo não é se aprofundar nesse sistema. E vamos daqui dar um OK. Agora vamos inserir um ponto. Vou colocar um ponto nessa parte aqui de baixada. Vou arrastar ele e colocar nessa parte baixa aqui. Ó. OK? Então esse ponto ele tem uma coordenada aqui UTM. Né? Foi o sistema que nós escolhemos. Então vamos dar um zoom aqui nessa janela. Então essa é a coordenada UTM daquele ponto que eu acabei de inserir na imagem de satélite ali próximo do Centro de Ciências Agrárias. Então eu vou anotar esses dados aí. Então este é o dado do meu ponto 1. O eixo do X é onde depois do número tem a letra E de este, né, de inglês, ou leste. Então o eixo do X é 746.809,63 metros. Então esse aí é o meu X1. Onde tem o S ali, seria como se fosse um sistema cartesiano, representando o eixo do Y. Então no eixo do Y, vou colocar aqui Y1 igual 6.945.196,65 metros. A notação, como está colocado aí, pelo sistema UTM, é que o Google não observou esse rigor, né? Ela está, na verdade, errada, né? Onde tem o S, o correto seria colocar N para representar o sistema UTM. E onde está ali UTM longitude e UTM latitude, também, sob o ponto de vista científico, também estaria errado. Porque UTM não é a mesma coisa que longitude ou latitude. UTM é uma coordenada cartesiana. E latitude e longitude é uma coordenada em graus, minutos, segundo. É um ângulo. Então são coisas diferentes. Né? Embora possa representar o mesmo ponto no terreno, eles têm conceitos diferentes. E isso aí a gente vai ver mais à frente também, na disciplina. Ok? Então pegamos aí o nosso primeiro ponto. Vamos fechar aqui a lupa. Ok, pessoal, agora nós vamos lançar um segundo ponto. Então nós tínhamos um ponto mais lá embaixo, né? E agora nós vamos lançar um segundo ponto, seguindo aqui uma diagonal. Ó. Vou lançar um ponto mais aqui, né, na parte superior do morro, aqui, ó. Do morro que vai para a Lagoa da Conceição. Esse aqui é a Lagoa da Conceição. Ó. Aqui está o Centro de Ciências Agrárias. Esse morro que está aqui na frente, ó, vou colocar lá em cima do morro. Ó. Ok? E vamos ver qual a coordenada agora desse ponto. Vamos dar um zoom nesse ponto aqui. E vamos anotar esta coordenada também. Então ali nós temos o nosso x2 igual 749.186,40. E o eixo do y, né, ou seja, o nosso y2, 6.947.433,95. Ok? Então, de posse agora desses dados, nós vamos calcular o ângulo azimuth e a distância. Então, nós temos aqui um ponto, ó. E lá o nosso segundo ponto estava mais aqui em cima, né? Aqui, ó, nosso outro ponto aqui em cima. O que nós vamos fazer agora? Com essas coordenadas desse ponto e desse aqui, nós vamos calcular o ângulo, ó, esse azimuth que vai aqui, ó, apontando para o norte, o azimuth do norte até aquele ponto. E a distância entre esses dois pontos, a partir de duas coordenadas. Então, o caminho inverso que nós vimos na aula passada. Ok? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso exercício, nós anotamos aqui o nosso ponto 1,
de coordenadas este 746.809,03 e coordenadas norte N1 6.945.196,65. Também anotamos aqui o ponto 2, coordenada E2 e a coordenada N2. Então, colocando esses dois pontos no sistema cartesiano, x e y, né, como se fosse aqui um x e um y, então no y é o eixo norte, o eixo do x é o eixo este, ou leste, no sistema UTM. Então, esse ponto 1, ele tem uma coordenada nesse sistema cartesiano, E1, N1. Aqui, ó, E1, N1, coordenada do ponto 1. Né, a gente anotou lá no Google. No ponto 2, nós temos aqui uma E2, que seria no eixo leste, né, E2, e aqui um N2 no eixo do Y, né, no eixo do N. Então, coordenada do ponto 2, N2, E2. Com isso, a gente vai calcular, então, este ângulo, como a gente viu agora fazendo de maneira inversa, né? Antes a gente tinha o ângulo e a distância, partimos de uma coordenada, calculamos a outra coordenada. Agora nós temos duas coordenadas, vamos calcular agora esse ângulo e essa distância. Então, notem que aqui, entre o E2 e o E1, nós temos um ΔE. Aqui, ó, ΔE. Né? ΔE. Que a gente pode também colocar aqui em cima a mesma coisa, né? Aqui embaixo, aqui em cima a mesma coisa. E aqui, entre o N2 e o N1, nós temos um ΔN. Entre o N2 e o N1, ΔN. Eu já calculei essa diferença, é só fazer aqui, ó, N2 menos N1, E2 menos E1. Então, o ΔE vai ser igual a 2.376,77 metros. E o ΔN igual a 2.237,30 metros. Bom, quando a gente coloca o norte aqui no topo do papel, né, e nessa triangulação, aqui vai ter um ângulo reto. Ó. Aqui é um ângulo reto. Então, se nós temos dois catetos, né, nós queremos uma hipotenusa, nós queremos um ângulo, aqui nós temos as relações trigonométricas do triângulo retângulo que a gente pode utilizar. Então, quando a gente tem dois catetos, né, o ΔE e o ΔN são dois catetos, e queremos o ângulo, esse ângulo aqui, a relação que a gente usa é a tangente, porque a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto, ó, o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo, alfa, é igual ao cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? ΔE. 2.376,77. Dividido pelo cateto adjacente. 2.237,30. Só que nós não queremos a tangente desse ângulo, a gente quer o ângulo. A gente quer o ângulo alfa. Então, para calcular o ângulo alfa, a gente tem que fazer assim, ó. A gente passa a tangente para o outro lado, ó, arco tangente desta divisão. Arco tangente dessa divisão. Na calculadora, a gente faz dessa maneira. E aqui então vai dar o ângulo. Então vamos observar nossa calculadora aqui. Vamos ligar. Arco tangente na calculadora é essa tangente aqui ao inverso. Ó. Tangente elevado a menos 1. Está em cima dessa tecla tangente. Para acessar esse tangente a menos 1, que está em amarelinho, nós apertamos a tecla Shift, que também está amarelinho. Então, Shift, tangente desta divisão. Então, abre parênteses, 2.376,77 dividido por 2.237,3. Fecha o parênteses, igual. No display da calculadora aparece o ângulo decimal. Isso aqui é 46, esse monte de número, graus. Para transformar em graus, minuto e segundo, que a gente chama isso de sistema sexagesimal,
a gente aperta essa teclazinha que vocês já aprenderam a usar, que é a bolinha de grau, né, minutos e segundo, uma aspa, duas aspas. Então, se a gente apertar essa bolinha, a gente converte esse ângulo para grau, minuto e segundo. Então, vamos apertar a bolinha lá, ó. Pronto. 46 graus, 43 minutos, 52,89 segundos. Se eu quiser transformar isso aqui em graus decimais, eu aperto a tecla novamente, ó, transforma em grau decimal. Então essa tecla permite também converter grau decimal em grau sexagesimal. Ok? Ó, então já calculamos esse alfa. Ok, pessoal, agora nós vamos calcular então essa distância. Essa distância nesse triângulo aqui, ela é a hipotenusa. A hipotenusa então é dado por, né, essa distância 1, 2, ó, o quadrado da hipotenusa, né, o quadrado da hipotenusa. Então nós temos aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ΔE ao quadrado mais ΔN ao quadrado. Então, essa distância entre esses dois pontos vai ser igual à raiz quadrada do ΔE ao quadrado mais ΔN ao quadrado. A distância do ponto 1 ao 2 vai ser igual, então. Vamos fazer aqui na calculadora, ó, usando ΔE e ΔN. Então, é só tirar a raiz, né, elevando ao quadrado esses dois termos. Então, na calculadora tem que ter um pouco de cuidado para a gente colocar entre parênteses dentro da raiz, senão ele vai extrair a raiz somente do primeiro membro. Então, vamos apertar aqui, ó, raiz, abre parênteses, aqui, ó, abre parênteses. Então, ΔE, 2376,77. Ao quadrado, ó, x ao quadrado na calculadora, ó, x ao quadrado. Mais esse número, 2237,3, que é o ΔN, elevado ao quadrado. Fecha o parênteses, senão ele vai tirar a raiz só do primeiro termo, e dou um igual. Pronto, aqui está a nossa distância entre o ponto 1 e o ponto 2. 3.264,13, arredondando aqui conforme a gente aprendeu, a regrinha lá, 30 metro. Eu poderia ter feito essa conta primeiro, calculado aqui a hipotenusa, né? Poderia ter feito assim, calculado primeiro a hipotenusa, aí tem aqui um valor arredondado. E depois, com a hipotenusa, e usando relação seno ou cosseno, eu calcularia então aquele ângulo. Só que se eu fizer isso, ó, aqui tem um valor arredondado, então esse ângulo vai dar uma diferencinha lá. Então, se eu trabalhei com um dado arredondado, se eu puder evitar nas contas, é melhor evitar ele, né? Então eu usei a relação tangente para não trabalhar com um número arredondado, né? Que aí poderia inserir um erro sistemático. Então, em topografia, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é melhor calcular esse ângulo usando o dado original que a gente tinha lá das distâncias. Ok? Então, com isso, a gente viu aí o caminho inverso a partir, então, de duas coordenadas, como é que a gente, né, coordenadas retangulares, como é que a gente calcula as coordenadas polares. As coordenadas polares é um ângulo e uma distância. Ok, pessoal? Então faça os exercícios e bons estudos. Até a próxima aula.